Eu vou contar um caso engraçado, para a gente entrar um pouquinho. É muito interessante esse caso. O Chico, certa vez, está narrado num livro chamado Na Era do Espírito, um livro editado por Joaquim Herculano Pires, em que ele faz perguntas, faz entrevista com Chico Xavier. No capítulo 28 desse livro, ele começa a perguntar sobre Deus, Jesus, para o Chico, e aí o Chico conta um caso engraçado, que certa vez ele perguntou para Emmanuel que explicasse para ele sobre a posição de Jesus, nós vamos falar aqui, sobre Deus. E aí Emmanuel falou alguma coisa, ele ficou um pouco sem entender, porque ele ainda confundia Jesus com Deus, né? Então Emmanuel foi explicando para ele que era diferente. E aí o Emmanuel falou, olha Chico, isso o Chico contando, Emmanuel falou para ele, olha, esquece isso, tá bom, você não fica preocupado com isso não, depois você vai entender. Aí ele insistiu, falou, Emmanuel, mas eu queria entender. Você quer entender? Então tá. Aí o Emmanuel começou a projetar mediunicamente um painel para ele, como se ele estivesse fazendo uma viagem. E aí o Chico começa a contar a viagem, que é uma revelação espiritual. Aí ele fala assim, então apareceu a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. Ele começou a ver a Terra em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada Andrômeda. Olha o que ele está falando. A Terra gira em torno do Sol. Todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Mas o Sol gira em torno de um outro conjunto de estrelas que ficam na direção da constelação de Andrômeda. Olha só. O Sol também faz um movimento em torno dessas estrelas. Quanto tempo ele leva para fazer esse movimento? É um ciclo. É um ciclo. Só que o que o Emmanuel começou a mostrar para ele? Depois, essa constelação arrastando o nosso sistema solar e outros sistemas solares, porque não é só o nosso sistema que gira em torno dessa constelação, não, são outros sistemas também. Essa constelação avançava para outra, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Aí o Chico começou a ficar confuso. Já não tinha nome mais. Essa constelação girava em torno de uma outra maior. Isso dentro da Via Láctea. Essa outra maior, ele já não sabia o nome. Essa outra constelação avançava para outra ainda muito maior dentro da nossa galáxia. Estão começando a ficar confundidos? Então, o meu objetivo está sendo cumprido. Depois apareceu a nossa galáxia, a Via Láctea. Imensa. Como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme. A nossa galáxia gira em torno de uma nebulosa. Você já imaginar quanto tempo que dura essa girada? Quem desencarnar primeiro, pesquisa e conta pra gente. Em torno de uma nebulosa enorme. E que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então essa nebulosa que a nossa galáxia girava em torno, ela também girava em torno de uma outra nebulosa. Aí o que o Chico fala? Então a minha cabeça ficou cansada. E eu pedi para voltar. Como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora,
e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. Orientado por inteligências divinas. E Deus, para lá disso tudo. Deus está acima disso tudo. Sem que possamos fazer uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar um café quente. Esse é o jeito. Então, o que eu estou falando isso aqui? Depois nós vamos ver alguma coisinha. É para começar a dar uma ideia qual é o Deus que a doutrina espírita nos ensina. O nosso Deus não é Deus de religião católica, protestante, espírita, não. O nosso Deus é Deus das nebulosas. É Deus das galáxias. Então, se a criatura ainda está acreditando num Deus que é um Deus de bairro, Deus de país, Deus de religião, ele está muito aquém ainda. Não entendeu nada de Deus. Esse é o Deus que os Espíritos revelam. Deus das nebulosas, do universo infinito. Primeira lei que nós precisamos aprender. Segunda lei. Deus cria dois elementos gerais no universo. Um elemento é esse aqui. Elemento material. E o outro elemento é o de que você é feito. O elemento espiritual. Os espíritos imortais. Espíritos imortais. Então, certa vez perguntaram para o Chico assim, Chico, fala um pouquinho sobre Apocalipse. Ele fala assim, olha, eu não me sinto capaz de falar sobre Apocalipse. Aquela humildade dele, né? Mas eu sei de duas coisas. Deus existe e nós somos imortais. Então eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui sobre Apocalipse. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O que vai acontecer? Como é que vai ser a transição? No máximo você vai desencarnar. Não é uma boa notícia? Uma ótima notícia. Então não tem motivo para pânico nenhum, porque nós somos seres imortais. Como é que um criador de um universo grandioso como esse criaria filhos para morrer? Como é que um pai amoroso desse criaria obras perecíveis? Não. Os filhos que Deus cria são indestrutíveis. Não são materiais. Nós temos corpos materiais. Esse vai morrer mesmo. Esse vai morrer. Aliás, todo mundo aqui vai morrer. Vai desencarnar. Corpo. E a gente fica morrendo de medo de desencarnar, né? E os espíritos que estão aqui morrendo de medo de encarnar. Porque sabe das dificuldades que é estar na carne, dos desafios que a vida física apresenta. Né? Então, isso que o Chico falou, nós consideramos duas leis fundamentais. Deus infinito, eterno, criador, soberanamente inteligente, soberanamente amor, que cria filhos imortais. Olha, gente, a imortalidade é o maior presente que Deus poderia ter nos dado.
É o maior presente. É o maior presente. É só você pensar assim, você nunca vai deixar de existir. Nunca. Terceira lei fundamental para nós aprender. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque você vai ter gente que vai ver filme, vai ver livro aí vê cidade destruindo, água passando, e gente morrendo, o mundo vai acabar. Que mundo que acaba? Que mundo vai acabar? Qual mundo que vai acabar? A Terra? Nós precisamos entender o fenômeno num quadro maior. A Terra é o quê? A Terra é um planeta do sistema. Daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai esfriar. Vai acabar o sistema solar todo. Agora, se até lá você ainda estiver encarnado ainda, pelo amor de Deus, é um aluno muito rebelde, que não está aprendendo nada. Porque até lá eu espero que ninguém aqui mais precise reencarnar. Tá todo mundo espírito já, que não precisa mais de corpo físico. Mas o Sol vai acabar. Um dia a Via Láctea vai acabar. E Deus vai construir infinitas outras. Porque o universo é um jardim celeste. As galáxias são flores. Elas nascem, crescem, morrem, nascem outras. Isso é fato. Isso que eu estou falando aqui não é religião. Isso é fato. Isso é astronomia. Tanto se você estudar o céu, você vai ver que tem coisas que estão nascendo, tem outras que estão morrendo. Quando morrem, eles dão o nome de buraco negro. É a cova das estrelas. É quando as estrelas estão sendo enterradas. A forma. E quando está nascendo, é supernova. Né? É sempre assim. Nasce novo, morre velho. Essa é a regra. Que vigora. Então, nós estamos num processo, e aí vem a terceira lei. Tudo que Deus cria, ele tinha duas opções. Pelo menos que nós conseguimos entender, com a nossa limitada inteligência. Deus poderia ter criado todo mundo perfeito. Pronto. Cria só anjo. E criava mundos perfeitos. Pronto. Só que ele não quis. Depois você conversa com ele, pergunta por quê. Ele não quis. Ele prefere criar tudo semente. O crescimento é por sua conta. Então ele nos criou simples do ponto de vista de complexidade estrutural e ignorantes. A terceira grande lei aqui revelada pela doutrina é a chamada evolução. Evolução. Há um aperfeiçoamento de tudo que é material e há um aperfeiçoamento de todos os seres espirituais. Essa é uma lei básica que nós precisamos entender. Tudo no universo está num processo de aperfeiçoamento. Bom, com essas três leis básicas, nós temos condições agora de começar a entrar um pouquinho no Apocalipse. Mas antes eu queria mostrar um vídeo. Um vídeo que vai falar, talvez aqui quem